Fala, meu povo, bem-vindos a mais um Conversas de Travesseiro com o Will. E estamos iniciando hoje nosso 13º episódio com o tema Solitude ou Solidão. E eu quero convidar você para sentar aqui do meu lado, para que a gente possa dialogar sobre o tema de hoje, que eu acho que em muitos momentos da nossa vida, esses sentimentos, essas sensações, elas se misturam muito. E às vezes a gente tem até dificuldade em compreender o que de fato a gente está sentindo. Se é uma sensação de solitude ou se é uma sensação de solidão. Inclusive, o conceito em si de solidão é algo que, de solitude, perdão, é algo que eu conheço, né, que eu aprendi há muito pouco tempo, de faz poucos anos para cá, acho que coisa de 2 anos, que eu vim entender o significado de solitude. E aí eu acho que para mim, né, funcionou como um boom. Eu acho que surgiram dentro de mim, de fato, fogos de artifício a partir do descobrimento dessa palavra e do significado dela, sabe? E entender que a minha história, sabe, as minhas decisões, as minhas escolhas, elas por vezes estiveram pautadas na solitude, numa época que eu ainda nem entendia, nem compreendia a existência dessa palavra, sabe? Então ela realmente me direciona em muitos momentos e eu acho que é importante a gente trazê-la para a nossa vida para que a gente possa compreender o que passa dentro da gente, sabe? Da gente se entender como seres humanos completos, seres humanos autossuficientes que não condicionam a sua felicidade a estar com alguém. Então, solitude, né? Vou dar uma breve explicação aqui do que o conceito científico traz, né? De forma resumida, ela está associada ao sentimento, a sentimentos positivos, a alegria de estar sozinho. E como é difícil isso, né? Como é difícil a gente se sentir bem, se sentir feliz, se sentir completo estando sozinho, sem que esteja na companhia de outras pessoas. Então, a solitude, ela é uma jornada muito sobre você. É sobre a sua jornada, sobre as suas individualidades, sobre a importância de não condicionar a sua felicidade a estar com alguém, principalmente no campo afetivo, né? A gente não pode imaginar que só vai ser feliz, só vai estar feliz se estiver namorando, comprometido ou casado com alguém, né? Existe uma individualidade dentro de nós, existe um ser humano único, eu como pessoa. E eu como pessoa tenho que aprender a ser feliz sozinho, certo? Mas aí eu acho que acaba que por vezes, ao invés da gente desenvolver o sentimento de solitude e começar a trabalhar em cima disso, sobre as nossas ações e sobre as nossas escolhas, a gente acaba realmente abraçando a solidão. E a gente passa a se sentir sozinho, solitário e sentindo que tem alguma coisa que está faltando. Isso aí é um caminho que talvez ele faça com que a gente percorra é, estradas um pouco mais obscuras, sabe? Porque eu acho que pode caminhar para um lado negativo na nossa vida, porque a gente vai acabar condicionando a nossa felicidade a estar com alguém. Isso é algo que a gente não deveria fazer, certo? Então, começando a minha experiência, né, a relatar sobre a minha experiência como ser humano e como eu tive contato com a solitude, eu acho que ela começa lá no começo da minha adolescência, sabe? Quando algumas pessoas da família ou vizinhos viajavam, né, para não deixar suas casas sozinhas, pediam que eu dormisse lá. Então eu dormia na casa de alguns familiares ou na casa de alguns vizinhos quando eles iam viajar para que a casa não ficasse só, certo? E pra mim isso era tipo, eu vou tomar conta da casa, né? Uma coisa boba, uma coisa simples. E eu percebo que eu já estava, né, olhando hoje, atualmente lá para trás, né, que eu já estava trabalhando a solitude dentro de mim de alguma forma, dentro dessas situações. Eu acho que a vida, ela nos apresenta situações
para que a gente comece a trabalhar algumas coisas dentro da gente. Então a vida ela me apresentou essas oportunidades, né? De num momento que eu estava só, né, em uma casa, eu conseguia me sentir bem naquele local, sabe? Então eu conseguia compreender que eu estava curtindo a minha própria companhia. E quem diria que isso lá na frente iria fazer algum sentido para mim, sabe? Porque eu estava bem por estar sozinho. Então, é algo que eu vejo que pra mim hoje em dia faz sentido. Lá atrás, obviamente, não fez sentido algum. Eu era apenas um adolescente dormindo na casa de alguém. Mas hoje em dia não mais. Hoje em dia eu vejo que eu comecei, que a vida me apresentou essas situações para que eu começasse a trabalhar a solitude dentro de mim, para que eu conseguisse enxergar no estar sozinho uma oportunidade de curtir a minha própria companhia, de me sentir bem comigo mesmo. Não estou rodeado de pessoas, mas eu estou bem naquele ambiente. Então, eu acho que a vida realmente ela vai nos apresentar diversas situações para que a gente possa trabalhar não só a solitude, mas também outras coisas dentro de nós. E eu sempre gostei muito, né? Principalmente a partir da adolescência. Eu acho que na infância nem tanto porque tinha aquela insegurança, aquele medo, né, de ficar sozinho em casa, tudo mais. Mas já na adolescência eu conseguia perceber que eu gostava de ficar em casa sozinho, sabe? Então, tipo, todo mundo saiu, todo mundo viajou. Viajar acho que não muito, porque eu não lembro de viagens das quais eu não estive junto. Mas, enfim, não tinha ninguém em casa ou participaram de algum retiro, alguma coisa da igreja, enfim, fiquei em casa só. E eu gostava disso, sabe? Eu não me recordo muito o que eu costumava fazer, mas eu acho que basicamente era só assistir televisão mesmo. Mas eu curtia isso, tipo, eu posso colocar o que eu quiser pra assistir, sabe? Já no começo da vida adulta, eu posso ligar meu som alto. Acho que no fim da adolescência já eu fui criando mais esse hábito de gostar de som alto. Então eu gosto muito de ouvir música, eu gosto de ligar o som super alto, sabe? Dançar, curtir a música, enfim, aquela vibe. E pra mim, quando eu estava sozinho e tinha a oportunidade de fazer isso, era uma sensação muito gostosa. Na verdade, até hoje né? Então eu gosto de tipo, cheguei em casa, liguei minha TV, tô ali curtindo, assistindo alguma coisa ou ligando meu som e quero curtir uma música e aqui ficar, sabe? Em êxtase, em transe, né? Ouvindo meu som. Eu acho que pra mim a música me coloca muito nesse lugar, ela consegue me tirar muito da realidade, do momento atual e me levar para outro patamar, sabe? De me sentir mais leve, de dançar, de relaxar, enfim, eu sinto que eu tô curtindo ali o meu momento. Então, pra mim isso é muito gostoso de fazer isso, sabe? E tem coisas que eu não consigo fazer se tiver alguém perto, né? Por exemplo, normalmente, principalmente o número um seria estudar. Não consigo estudar se eu não tiver num espaço isolado, se eu não tiver num canto sozinho, por exemplo, né? Nesses estudos pessoais, né? Porque obviamente numa sala de aula, quando a gente está fazendo um curso, alguma coisa, a gente está rodeado de pessoas, mas quando eu paro para estudar um momento meu, algo que eu preciso estudar, é uma coisa que eu só consigo me concentrar normalmente quando eu estou só. Da mesma forma, quando eu vou preparar alguma coisa, às vezes no computador, coisas do trabalho e tudo mais, eu consigo ter uma concentração maior estando sozinho. Então, eu entendo que eu trabalho essa questão de estar sozinho de forma com que eu não me sinta solitário. Obviamente que em alguns momentos eu acabo me sentindo, né? Isso é inevitável. Mas é uma sensação passageira, né? É uma coisa momentânea que vem e passa brevemente. Mas eu gosto dessa sensação, tipo, eu amo receber, eu moro sozinho, então eu acho que desde lá de trás eu já vinha desejando isso, né? Pelo fato de morar sozinho, então eu sinto que eu tenho essa liberdade de fazer tudo o que eu quero, do meu jeito, no meu tempo, da forma que eu bem desejar, sabe? Então é algo que pra mim é muito, muito, muito gostoso. Eu sinto muita dificuldade de abrir mão disso,
sabe? E levando para o lado de relacionamento, por exemplo, eu gostaria, é uma coisa que eu estou aberto. Nesse momento, hoje, a realidade é essa. Daqui a um ano pode ser outra. Eu posso mudar de pensamento, mudar de ponto de vista, né? É óbvio que quando a gente tá namorando, a gente quer estar junto, a gente quer estar perto, a gente quer estar compartilhando ali muita coisa com a pessoa. Mas eu sou uma pessoa que eu sinto necessidade de ter meus momentos sozinho comigo mesmo. Então, se eu não tenho esse espaço, sabe, de ter meus momentos comigo, eu acabo me sentindo sufocado, sabe? Então, a solitude é uma coisa que eu abracei para minha vida e é uma coisa que eu quero levar para toda a vida, sabe? Eu sou uma pessoa que sinto necessidade de ter meus momentos comigo. Então, apesar de eu estar namorando em algum momento, estar apaixonado, vai ter momentos que eu vou querer fazer coisas sozinho. Eu sou essa pessoa, certo? E hoje em dia eu consigo entender isso muito claro dentro de mim, é uma coisa que eu busco levar para os meus relacionamentos. Então, de chegar e dizer, vai ter momentos que eu vou querer dar uma volta na praia, vai ter uma caminhada, vai ter momentos que eu vou querer ir no cinema sozinho, porque eu gosto de fazer coisas sozinho, sabe? Eu gosto de curtir a minha própria companhia. Então, e eu sinto necessidade de fazer, de ter meus momentos de reflexão, de autorrecolhimento, para parar e conversar comigo mesmo, sabe? Para me entender, para me ouvir, me escutar. E eu acho importante a gente se ouvir. Eu acho que muitas vezes na vida a gente não é ensinado a fazer isso. Então, para mim é importante. Então, mesmo que eu esteja apaixonado, mesmo que eu esteja em um relacionamento, a solitude é algo que eu vou levar junto para dentro do relacionamento, porque eu sinto essa necessidade. Então, eu acho que isso faz com que hoje eu deseje, né, quando eu tiver um relacionamento, futuramente casar, né, que se a pessoa estiver aberta, eu estaria super tranquilo a casar e morar em casas diferentes, morar em apartamentos separados, porque eu gosto, eu sinto essa necessidade de estar sozinho. Eu não me sinto solitário por isso. Então hoje o meu pensamento é esse. Lá na frente pode vir a mudar. Mas é uma coisa que hoje, nesse momento, na minha vida, eu estaria aberto a fazer dessa forma, certo? Lá na frente pode mudar e se mudar, tá tudo certo, porque eu sou um ser humano em construção. Então eu vou moldando algumas coisas dentro de mim, né? Coisas que a gente deseja no passado, hoje em dia não deseja mais. Coisas que a gente não desejava, passa a desejar. E a vida é muito sobre isso. Então, eu acho que o fato de eu morar só, de ter essa liberdade, essa autonomia de fazer tudo da minha forma, do meu jeito, no meu tempo, sabe? Faz com que eu consiga trabalhar muito a solitude dentro de mim. E eu vejo isso como uma oportunidade que a vida me dá. Né? Mais uma vez, a vida me apresentou essa situação. Existem dois caminhos. Ou você vai começar a se sentir solitário, poxa, não tem ninguém comigo, poxa, não sei o que lá e tudo mais, e ficar se lamentando, ou você começar a curtir isso, cara. É uma oportunidade que a vida te dá de você se encontrar consigo mesmo, de se ouvir mais, né? Então eu gosto de tudo isso, me faz bem tudo isso. E isso são situações que a vida nos apresenta. Eu acho que às vezes que a vida mais me desafiou a encontrar sentido na solitude foi através dos términos dos meus relacionamentos, que eu acho que é muito quando você tá naquele momento com o outro, então é muito casal, é muito dois, é muito ali a companhia, o companheirismo, sabe, aquela troca e de repente a pessoa sai da sua vida. Então fica ali você. E aí o que é que você faz a partir desse acontecimento? Isso pode determinar a sua vida, certo? Diante daquela situação, existem dois caminhos. Ou você começa a se sentir completamente solitário porque o relacionamento não deu certo e começa a se lamentar por isso e tudo mais. Ou você começa a trabalhar a partir daquele acontecimento, a partir daquela situação, um caminho de autoconhecimento, um caminho de
curtir a própria companhia, um momento de estar sozinho, porque estar sozinho e estar solitário são duas coisas completamente diferentes. Então, estar sozinho é a situação que você se encontra. E a partir do estar sozinho, qual é o sentimento que você vai desenvolver dentro de si, certo? Obviamente, tem algumas coisas que a gente não tem muito controle, mas você pode começar a direcionar sua mente e principalmente suas ações para que vá na direção do que você deseja, certo? Então, olhar para a situação como uma oportunidade da vida de você curtir o seu momento, de aprender a ser feliz sozinho. Porque solitude é sobre isso. É sobre você estar só e não se sentir solitário, não se sentir triste, não se sentir abatido. Então você entender que você é autossuficiente. No sentido de eu preciso ser feliz mesmo quando alguém não estiver comigo, né? Acredito que vocês conheçam, eu obviamente também conheço, pessoas que não conseguem estar sozinhas nunca. E sai, tipo, mal terminou um relacionamento, com curtíssimo tempo já está em outro. E é um ciclo vicioso que termina um relacionamento entre o termina um relacionamento e provavelmente essa pessoa ela não aprendeu a trabalhar a solitude. Ela não aprendeu a ser feliz sozinha, sabe? Ela não direcionou a vida nesse sentido. Ela condiciona a felicidade dela a estar com alguém. Se ela não estiver com alguém, ela não é feliz. Infelizmente tem gente que faz isso. Eu não acho muito legal, mas todo mundo tem aí a sua liberdade, certo? Para fazer o que bem deseja. E se você é uma pessoa que tem esse tipo de sentimento em relação à solitude, de gostar, de entender a importância, de abraçar a solitude para a sua vida, você também precisa buscar ter sabedoria e levar isso para dentro do seu relacionamento. Então, se você está em um relacionamento ou pretende estar em algum futuramente, você tem que ter conversas maduras, né? Eu acho muito interessante que eu assisti um podcast, eu gosto de ouvir outros podcasts, né? Inclusive, o meu desejo em criar um partiu dos que eu estava ouvindo, porque eu super me identifiquei e falava nesse sentido da gente entender, sabe, a importância de ter conversas difíceis. Então, todo relacionamento, a gente vai ter conversas que não serão fáceis, porque a gente vai conversar sobre assuntos delicados, a gente vai conversar sobre situações desagradáveis. Então, todo relacionamento ele vai ter necessidade de haver conversas, diálogos difíceis. E é importante que se tenha, porque se não se tiver, coisas vão ficar mal resolvidas e vai criando aquela bola de neve e vai fazer com que o relacionamento chegue ao fim. Então, quanto mais o casal tiver diálogo, mais saudável vai ser o relacionamento. E sobre todo tipo de conversa. Não só as conversas fáceis, mas as conversas difíceis também. Certo? Então, se você tem o hábito de ter essas conversas difíceis, né? Não que o falar sobre solitude seja difícil, mas dependendo do ponto de vista do seu parceiro ou da sua parceira, né? Você pode ser que seja uma conversa difícil. De você estar em um relacionamento e você precisar conversar sobre isso. Olha, eu te amo. Não é sobre você. Não é sobre você. Eu te amo, sabe? Tenho sentimentos verdadeiros por você, mas eu precisarei ter momentos sozinhos, momentos comigo mesmo. Isso é saudável para a relação. Você ter esses momentos, você resolver suas próprias questões, certo? E vai refletir de forma muito positiva na relação dos dois. E fazer com que o outro entenda que não é sobre o outro, certo? É sobre você mesmo, é sobre si próprio. Não tem a ver com você. Eu ter desejo, ter vontade de ir num cinema sozinho, de eu ir fazer uma caminhada sozinho, de eu ir à praia sozinho, é porque eu sinto necessidade de ter momentos comigo mesmo.
não tem relação com você, não é sobre você, é sobre mim, certo? Então, quando a gente tá em um relacionamento saudável, a gente consegue ter esse tipo de conversa. E para mim é muito importante, porque eu realmente desejo, mesmo quando estou em um relacionamento, que eu tenha momentos comigo mesmo. Para mim isso é super saudável, super essencial e são coisas que eu não abro mão em momento algum, sabe? Eu assim, eu digo no sentido de não vou passar a vida, não vou passar o relacionamento sem ter esses momentos comigo. Então, para mim, isso é saudável, isso me renova, isso me revigora. Então, eu preciso realmente trabalhar isso dentro de mim porque é uma questão minha. Para mim, é algo saudável e eu gosto, certo? E isso não diminui o fato da gente poder ter momentos com os nossos familiares, com os nossos amigos, com o nosso companheiro ou companheira, certo? Porque a gente também vai querer ter esses momentos, é óbvio, mas cada coisa no seu tempo, né? A gente sabendo respeitar o nosso tempo e o nosso espaço. E aí tem até uma frase, né? Uma música chamada Solitude, de Priscila Alcântara, que ela agora se chama só Priscila, né? Que diz o seguinte: eu fiz do silêncio meu maior aliado e fiz um jardim no meu quarto fechado. Então, às vezes, o que a vida nos apresenta é justamente isso, o silêncio, sabe? Você está acostumado a estar em um ambiente rodeado de pessoas ou estar em um ambiente com o seu companheiro ou companheira e de repente, né, você se vê em uma situação onde você está só. E aí é onde você vai precisar observar de como você se sente em ambientes assim, né? E quando diz, fiz um jardim no meu quarto fechado, quantos momentos você tem consigo mesmo no seu quarto, que você para fazer suas reflexões, sem haver interferência de outras pessoas? E é óbvio que se você mora em uma casa cheia de gente, não tem um quarto próprio, certo? Se tem filhos, então suas realidades são diferentes da minha, mas dentro do que é possível, dentro da sua realidade, você consegue ter esses momentos consigo mesmo, sabe? Por exemplo, de estar no seu quarto, né? E aproveitar essa oportunidade, esse silêncio desse ambiente e se ouvir, se escutar, conversar consigo mesmo, expor as suas emoções, as suas angústias, suas aflições, seus medos, inseguranças, suas realizações, seus sonhos, seus projetos. Então, tudo isso a gente normalmente consegue fazer quando a gente para se ouvir. E às vezes a gente escuta todo mundo, a gente fala com todo mundo, mas não para ouvir a si próprio. Não para se escutar, não para entender o que é que seu coração deseja, o que é que você quer, qual caminho seguir, qual escolha fazer. E às vezes você só não consegue fazer isso porque você não parou para se ouvir. Você escuta todo mundo o tempo todo, mas não escuta a si mesmo. Então aí fica difícil, certo? Você precisa tirar esse tempo consigo mesmo para se ouvir, para entender o que é que você quer, o que é que você deseja da vida. E é muito interessante quando você começa a trabalhar a solitude dentro de si, né? Essa questão de encontrar felicidade em estar sozinho, porque às vezes você não consegue perceber que você se sente solitário, você se sente sozinho, mesmo em um ambiente rodeado de pessoas. Então não é o fato de estar ou não estar rodeado de pessoas, ter ou não ter alguém com você, alguém ao seu lado, estar ou não estar em um relacionamento. É como você enxerga a vida, é como você enxerga as situações, é como você enxerga o mundo à sua volta. Porque é óbvio que alguém já. Eu já passei por isso, acredito que a grande maioria das pessoas tenham passado de. E me lembra, inclusive, muito uma cena de Titanic, né? Que é quando ela sai correndo, pensando em se suicidar, e a cena anterior, ela lá no, na sala de jantar, né? O pessoal se confraternizando, as mesas tudo cheias.
E ela diz que a sensação é de estar em um ambiente rodeado de pessoas e se sentir sozinho, gritar e ninguém escutasse, certo? Então, quantas vezes a gente, ao longo da vida, a gente se sentiu exatamente dessa forma? Está rodeado de pessoas, tem gente ao seu redor, você está em um ambiente lotado de gente e mesmo assim você está com a sensação de estar sozinho, de solidão. Então não é sobre estar ou não estar rodeado de pessoas. É como você enxerga as situações, enxerga o ambiente, se enxerga naquele lugar, certo? Então a solitude é isso, é você olhar para as situações e conseguir se sentir bem estando sozinho. Então, se você estiver em um relacionamento, bem. Se você não estiver em um relacionamento, bem também. Se você for no shopping com seus amigos ou com seu namorado, bem. Se você for no shopping, no cinema, sozinho, bem também. Então, se você vai a lugares acompanhados de pessoas e se sente bem, ok. Mas você pode ir a esses mesmos lugares sozinho e também se sentir bem. Então, é sobre isso. É começar a trabalhar dentro de si o encontro da felicidade em estar sozinho e curtir a própria companhia, certo? Então, eu quero agradecer mais uma vez a vocês. Espero que tenham curtido imensamente, sabe, essa nossa jornada sobre solitude e solidão. E refletir, né, como você tem se sentido diante dessas situações, se sentido diante do estar sozinho, das situações que a vida te apresenta, entender que o término de um relacionamento não é o fim. Talvez a sua história de vida dê uma virada a partir disso, sabe? Seja um start da vida, de te ensinar alguma coisa, te ensinar uma lição, te ensinar um aprendizado, você aprender a ser feliz sozinho, né? Que você não deve condicionar a sua felicidade a estar com alguém. Você pode escolher estar com alguém. É uma escolha, certo? Mas você não deve colocar isso como uma necessidade. Ah, eu só vou ser feliz se estiver com alguém. Não, você pode ser feliz sozinho. Da mesma forma que você também pode ser feliz com alguém. Isso aqui não é para dizer que vocês não devem se aventurar no amor, não devem se permitir. Não é sobre isso. É sobre você entender que apesar de não estar num relacionamento, ou apesar de estar sozinho em algum momento, você não deve se sentir solitário, certo? Você tem que entender que você pode ser feliz da mesma forma que pode ser feliz com outras pessoas, você também pode ser feliz sozinho, porque essa jornada é sobre você e vale muito aquilo que você sente. Curtir a sua própria companhia, se escutar, ouvir seus desejos, seus sonhos, sabe? E priorizar eles mais do que até os outros, como tantas vezes a gente faz ao longo da vida. Então, se tiverem gostado, espero que curtam aí o vídeo, certo? Se inscrevam no canal se vocês ainda não estiverem inscritos. Dê as estrelinhas para quem escuta pelo Spotify, certo? E comentem também, deixem comentário de vocês aí o que acharam do episódio de hoje. Compartilhe, tanto pode compartilhar nas suas redes sociais, como pode compartilhar mandando para algum amigo, para algum familiar, para alguém que você acha que esse episódio de hoje vai ajudar, que esteja precisando entender o valor da própria companhia, o valor de ser feliz sozinho. Então, abraços, muito obrigado pela companhia e até a próxima.